Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Agora aqui com o professor Alexandre dos Santos. Nossa aula aí da segunda série do ensino médio. Muito bem, né? Vamos aí na metade, completando aí a segunda série. E qual será a nossa aula de hoje, professor? Vamos lá, então, nossa aula 9 de matemática, sistemas de equações, né, com duas variáveis, duas letras aí, né? Que no nosso caso aqui, né, específico, serão as nossas incógnitas. Ok? Muito bem. Então, vamos para um exemplo. Venha comigo. Um sistema de equações pode ser resolvido de várias maneiras diferentes. Uma delas é o método da substituição, que consiste em escolher uma das duas equações e isolar uma letra, né, dessa equação e substituir na outra equação. Nossa, professor, falou tanta coisa de equação, substituir, me confundi aqui. Calma, calma, que é muito simples, ok? Então, aqui nós temos então o nosso sistema. Aqui nós temos uma equação, aqui a outra equação. Nós temos então aqui as nossas letras x e y, né? Vamos resolver esse sistema utilizando o método da substituição. Vamos lá. Então, o que foi dito anteriormente? Nós vamos pegar uma das equações, vamos escolher uma das equações para isolar uma letra. Isolar, né? É uma palavra muito usada agora, nessa época de pandemia, isolamento, né? Não temos o isolamento social. Aqui nós temos o isolamento de uma letra. Então, ela vai ficar somente ela, isoladinha, lá, né? Num lado da equação. A equação tem o sinal de igual. Muito bem, voltando. O que o professor estava falando? Isolamento. Agora aqui não é o isolamento social, é o isolamento de uma letra para nós resolvermos esse sistema de equações. Temos duas equações. Vamos resolver aqui. Vamos escolher uma delas para isolar uma das letras dessa equação. Qual delas? Veja bem que nós temos aqui x menos y igual a 10. E a outra, 2x mais 3y igual a 10. Nós temos aqui, então, nós vamos escolher essa de cima. Por quê? Porque ela está mais simples, né? Ó, só tem x menos y igual a 10. A outra, 2x mais 3y. Então, vamos lá. Vou escolher o x. Vou deixar o isolamento para o x. Vai ficar isolado. Então, x vai ficar sozinho, o 10 já está aqui do outro lado da equação. Quem vai para o outro lado? O menos y. Olha, o menos y, gente, ele está subtraindo desse lado, ele vai fazer o inverso da operação do outro. Então, vai ficar mais y. Ok? Então, quando você passa para o outro lado da equação, você faz o inverso da operação.
Se está subtraindo, passa somando. Se está somando, passa subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Lembraram? É isso aí. Então, nós já temos aqui que x é igual a 10 mais y. O que nós faremos agora? Nós vamos para a outra equação. Onde está x? Está aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 10. Então, no lugar do x, ó, 2... x. O 2 está multiplicando, né, o valor de x, que agora nós sabemos, isolando aqui, 10 mais y. Então, eu vou já colocar aqui, no lugar do x, 10 mais y. Lembrando que nós estamos substituindo na equação aqui de baixo, 2x, né? Ó, x, que é tudo isso. Mais 3y, ó, continua, né? Continua, igual a 10. Professor, por que você fez isso? Olha agora, nós temos a nossa equação, somente uma incógnita, uma letra. Então, nós temos aqui como facilmente para resolver, né? Primeiro, o que a gente faz? Multiplica. Olha, por isso que foi colocado entre parênteses, ó. Se eu tirar o parênteses, o 2 vai multiplicar só o 10, lembra? E não pode, tem que multiplicar 10 mais y, porque ele é o valor de x. 2 vezes 10, 20. 2 vezes o y, né? Ó, 2 vezes mais y, então mais 2y, mais 3y, ó, copia novamente, igual a 10. Então, eliminamos o parênteses. Agora nós vamos, então, somar aqui, né, 2y com 3y. 20 mais 5y é igual a 10. Nós queremos deixar desse lado somente o y igual a alguma coisa. Então, todos esses outros números aqui tem que passar para o outro lado. Ok? Então, primeiro, agora a gente vai continuar aqui, ó, 5y igual a 10. Vamos passar o 20. O 20, ó, ele está somando, ele é positivo. Não só porque ele é positivo, porque ele está somando, né? Então, ele passa subtraindo, ok? Tomar sempre cuidado com isso. Vou ganhar mais um espaço aqui. Agora, então, nós temos 10 menos 20. 5. Vou copiar novamente aqui para fazer passo a passo. 10 menos 20 é menos 10. Então, temos que tomar cuidado aqui com o sinal, né? Você tem 10 positivo e tira 20. Vai ficar devendo 20. Ok? Aí nós temos... Deixa eu pegar mais. Aqui. Agora, esse 5 aqui, ó, ele está multiplicando o y. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Ok? Então, deixa eu voltar. Então, já vou escrever aqui o nosso y igual a menos 10 dividido por 5. Lembra que a fração é uma divisão, né? Ó, menos 10 quintos, menos 10 dividido por 5. Na divisão e na multiplicação, quando temos os sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então, y é igual a menos 2. Olha só, já temos o valor de y. O que nós faremos agora? Vamos pegar aqui, ó, na nossa equação. A gente já sabe que x é igual, ó, vou copiar novamente para cá, a 10 mais y. Agora eu vou pegar o valor de y e substituir. X é igual a 10 menos 2. Né? Ó, mais menos 2 vai ficar menos 2. X é igual a 8. Então, nós temos aqui o valor de x e de y. Você pode, né, conferir. X, aqui na nossa equação, ó, x menos y igual a 10.
8 menos menos 2, né? Poderia colocar aqui 8 menos menos 2 é igual a 10, correto? Sim, ó, esse menos vai ficar 8 mais 2 igual a 10. E na de baixo também vai conferir, né? Vai ficar aí 16 menos 6 igual a 10. Bora agora, bora para a próxima aqui, ó. Olha só, essa aqui é muito interessante, né? Um problema utilizando o sistema de equações. No sítio de Amanda, existem galinhas e porcos no total de 72 cabeças e 200 pés. Quantas galinhas há no sítio? Olha que legal essa. Bem, em matemática, nós gostamos de simplificar as coisas. Ah, professor, mas parece matemática tão difícil, como você fala isso? Não, a matemática ela é para simplificar. Às vezes, né, parece que ela é difícil, mas não é não. Então, galinhas eu vou chamar de G, tá? O número aí de galinhas, vamos colocar uma letra. Vou colocar G, a primeira letra. Poderia colocar X, né, ou Y, ou uma outra letra. Porcos. Quantidade de porcos, né? Eu vou colocar aqui a letra P. Ok? Então a gente já sabe, quando fala número de galinhas e número de porcos, a gente tem G e P. Ok? Bem, 72 cabeças há no sítio da Amanda, entre porcos e galinhas. Bem, a galinha e o porco só tem uma cabeça. Ok? Então, a gente sabe que o número de galinhas mais o número de porcos é igual a 72. Ok? E agora 200 pés. As galinhas têm 2 pezinhos, mas os porcos. O porco é um quadrúpede, tem 4 pés. 4 então. Ó, vejo que para cada galinha nós temos 2 pés. 2 vezes o número de galinhas. Nós vamos ter a soma dos pés das galinhas. Aqui, para cada porco, nós temos 4. Ok? Tranquilo até aí? E o total deles de pés, ó, contando as galinhas e os porcos, são 200. Vejam que agora nós temos aqui um sistema. Ok? Então, vamos aqui agora dar um espaço. Muito bem. Vamos utilizar o método da substituição. Vou pegar aqui essa primeira, que está mais fácil, né? E vamos isolar. Vou isolar o G. G, então, o número de galinhas vai ser 72, né? O número que já está aqui do outro lado. E o P vai para o outro lado, subtraindo, está somando. Então, a gente tem aqui G igual a 72 menos P. Ok? Vamos utilizar aonde tivermos o G. Ó. G é aqui. Então, G é igual a 72 menos P. Então, onde tem o G, nós vamos colocar aqui. Então, 2 que multiplica G. Quem é G? 72 menos P. Mais 4P igual a 200. Agora, nós temos uma equação com uma letra. E aí, fica fácil de resolver. 2 que multiplica 72, 144. 2 que multiplica menos P, menos 2P. Mais 4P é igual a 200. Esse 144 vai passar para o outro lado, né? Então, fica menos 2P mais 4P igual a 200 menos 144. Aqui, ganhar mais um espacinho. Muito bem. Menos 2P com 4P, a gente tem 2P's. Né?
200 menos 144, 56. O 2 está multiplicando, ó. Então ele vai passar dividindo. Então nós teremos aqui 5P, né? P é igual. Vou fazer embaixo. Não gostei dessa flechinha aqui. Ó, vou fazer embaixo. P é igual a 56. Vejam aqui, ó. O 2 estava multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então nós temos que P é igual a 28. Pronto, encontramos o que aqui? O P, a quantidade de porcos. Ah, mas e agora a quantidade de galinhas que está se pedindo? Olha, está aqui, ó. Galinhas é igual a 72 menos o P. Quem é P? Olha aqui. P é 28. A gente já descobriu. Nós temos 28 porcos. Então, nós teremos aqui galinhas igual a 72 menos 28. Nós teremos, então, 44 galinhas. E aí, depois você pode conferir, né? Ó, 44 mais 28, 72, né? 2 vezes o G, que é 88, mais 4 vezes o P, vai dar 200. Ok? Vamos agora analisar aí, né? Vamos para a nossa dinâmica local interativa? Vamos lá. Vamos resolver esse probleminha aí, ó. Observe a ilustração abaixo e determine a medida do volume da esfera vermelha e da esfera azul. Ok? Então, é com vocês e daqui a pouquinho voltaremos.
bem, voltamos. E aí, vamos dar uma olhada no chat? Temos aqui 10 centímetros cúbicos, volume, né? Exatamente, sempre ao cubo. E 15 centímetros cúbicos, a resposta da Kat Suelen. Muito bem, parabéns. Vamos ver mais respostas aí, né? Tentem colocar, a professora Deísa dando a dica, né? Tentem colocar a figura de cada recipiente em forma de equação. Exatamente, né? Darley, vermelha, deu 10. Já iremos verificar isso. O Fernando está dizendo que a vermelha deu 10 e a azul deu 15. Muito bem. Gostando de ver aí. Azul vale 15. E a vermelha vale 10 também, né? O Ednei Ribeiro. A Kat Suelen, né? Respondeu aí 10 centímetros cúbicos e 15 centímetros cúbicos. Utilizando, né? O cubo, volume, sempre ao cubo. Quando fala em área, ao quadrado. Tudo bem. Volta um pouquinho. Deixa eu só... Acho que tem ali uma que eu não li. Mais um pouquinho para cima. A Shayla, né? Está respondendo aí. O volume é 10 centímetros cúbicos e 15. Então, deu 10 e 15 até agora, né? Ela está dizendo que não entendeu, mas compreendeu. Tá bom, então. E agora, né? Não entendi, mas compreendi. Muito bem, né? Gostei da brincadeira aí. Tá fácil até encontrar os valores sem precisar de equação. Mas vamos utilizar, porque esse agora é um pouco fácil, mas tem problemas em que complica mais, né? E aí você vai ficar ali tentando adivinhar os valores. Isso não é uma boa estratégia, tá? Nós temos valores ali inteiros, né? Imagina se fossem valores, né, com frações. Eu não coloquei valores com frações, que a ideia aqui, né, é pegar esse de novo, né? É uma revisão, né? O Bruno, Luigi, volume 10 e 15, né? Vermelha 10, azul 15. Muito bem. Então, vamos para a correção? Muito bem, vamos lá. Parabéns a todos vocês. Estou vendo aí que vocês conseguiram resolver de forma bem simples até, né? Bem, nós temos aqui um recipiente sem as bolinhas, né? Sem as esferas. E aqui com as esferas. A esfera, nós vamos chamar então a esfera vermelha, né, de V, e a esfera azul de A. Ok? Poderia escrever aqui, né, vermelha. Vou escrever aqui. E azul. Agora, né, nós vamos analisar aqui essa primeira. Foi colocado duas bolinhas vermelhas, mais uma bola azul. Veja que eu não preciso colocar uma azul, né? Um A é o mesmo que A, né? Azul. Se eu tiver mais que uma, aí eu coloco 2 ali na frente, 3. Então, duas vermelhas mais uma azul deu quanto aqui, né? Quantos centímetros cúbicos? Ora, é só pegar a diferença, né? 100 essas bolas, eu tenho 50 com as bolas, 85, deu uma diferença de 35. Nessa segunda, nós temos aqui uma bola vermelha, né? Ó, uma bola vermelha, não precisa esse 1, né? Mais duas bolas azuis é igual. Então, de 50 para 90, 40. E aí nós temos o sistema, né? Vamos isolar uma letra. Vamos utilizar esse espaço aqui. Vamos isolar aqui uma letra, vamos isolar a letra A. Então, a A é igual a 35, né? Menos 2 vezes.
Ok? Então vamos colocar aqui um pouquinho para baixo. Aqui tá bom. Então nós vamos agora utilizar esse A, aonde aparece A na segunda. Então V é igual V mais, né? Deixa eu botar aqui. Mais 2A, né? O A 35 menos 2V. Então vai botar entre parênteses. 35 menos 2V igual a 40. Então nós temos aqui V mais 2 vezes 35, 70. 2 vezes menos 2V menos 4V é igual a 40. Vamos colocar então esse 75 vai para o outro lado. E aqui nós temos o V positivo e menos 4V. Então vai ficar menos 3V igual a 40 menos 75. Vou colocar aqui para a gente... Então nós temos aqui menos 3V. 40 menos 75. 70. 2 vezes 35 é 70. Ô, professor. Deixa eu só arrumar aqui. (70). 2 vezes 35. 70. Ó. Vamos ver se vocês estavam atentos. Eu não estou aqui acompanhando agora o chat, mas provavelmente já estão atentos, né? 3 vezes é igual a 40 menos 70. Então, aqui você tem que tomar cuidado, né? Vai ficar menos 30. Vou isolar. Então, esse menos 3 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Muito bem. Agora, V é igual menos 30 com menos 3, 10. Então, nós temos aqui 10 centímetros cúbicos para a vermelha. Agora, só volta a substituir aqui, ó. A igual a 35 menos 2 vezes 10. A igual a 35 menos 20. A igual a 15. Então, a azul é 15 centímetros cúbicos e a vermelha 10 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora nós vamos então lá com a professora Gisele de Biologia. Olá, alunos do segundo ano. Então, vamos continuar a nossa aula agora com o componente de biologia, né? Então, eu sou a professora Gisele Palmeiras, estou aqui com vocês. Conto com a participação de vocês também pelo chat, tá? É importante a gente interagir. Temos professores que estão acompanhando também. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, coloca lá no chat para a gente tentar tirar dúvida de vocês também. E aí, vamos conhecer qual é o nosso conteúdo dessa aula. Então, hoje nós vamos falar aí sobre o sistema circulatório, né? Então, vamos iniciar aí nesse componente, né, no segundo ano, falando sobre esse sistema, né? A gente vai conhecer ali um pouco das suas propriedades, a sua fisiologia e também a anatomia, tá? Então, vamos dar início aí à nossa aula. Bom, então, né, a gente vai falar aí sobre o sistema circulatório,
que é o conjunto de órgãos que são responsáveis pela distribuição de nutrientes para as nossas células, e também ele vai coletar ali aquelas excretas metabólicas que são eliminadas ali depois do processo de metabolismo celular. E aí, né, eles são levados até aqueles órgãos que são excretores para fazer a sua eliminação. Tá? Então, a gente pode fazer uma comparação desse sistema circulatório com as vias, né? com as avenidas, com as ruas, né? que estão presentes aí, né, na cidade. Por que a gente faz essa comparação? Né? Quando a gente tem uma avenida, tem uma rua, o que ela faz? O transporte. Né? Ela vai transportar carro, vai transportar caminhão, né? Ela locomove ali esse tipo de transporte. E aí, o que tem a ver com o sistema circulatório? Né? Porque no sistema circulatório, ele é formado do coração, né, que vai ali bombear o sangue, e ele é formado também por esse transporte, né, que são os vasos sanguíneos. E aí esses vasos sanguíneos vão transportar o quê? Substâncias. Né? Ele vai transportar a substância que a nossa célula precisa para a respiração celular, para o seu metabolismo. Como, por exemplo, o oxigênio. Né? O oxigênio que ele vai capturar ali no processo do sistema respiratório, né? Lá nos alvéolos pulmonares, aquelas trocas gasosas. E aí o sangue vai realizar o quê? Esse transporte. Ele vai levar de um lugar para o outro, né? Onde a nossa célula, onde o nosso tecido precisa para realizar ali, né? Para ter o seu bom funcionamento. Além disso, ele também transporta nutrientes, né? Quando a gente está ali se alimentando, ocorre o processo de digestão, né? Então o alimento percorre ali um caminho, lá no intestino delgado tem a absorção dos nutrientes. Quando esse nutriente é absorvido, quem é que vai capturar? O sistema circulatório, né? Tem os capilares ali que conseguem absorver esses nutrientes, e o que ele vai fazer? O transporte, né? Então ele vai levar o nutriente para todo o nosso corpo, né? Para os nossos tecidos, para os nossos órgãos que precisam desses nutrientes para realizar ali a sua função. Tá? Então ele vai transportar nutrientes, vai transportar gases, oxigênio, gás carbônico, hormônios também, que são produzidos em glândulas que fazem parte aí do nosso organismo. Tá? Ele transporta diversas substâncias que estão presentes, né? Então, quando a célula realiza ali aquele seu processo metabólico, ela também elimina ali excretas, né? Que são tóxicas para o nosso organismo. Então, ele também vai fazer esse transporte, tá bom? Então, ele está ligado ali com todo o nosso corpo, tá bom? E aí a gente vai observar que em relação aos vasos sanguíneos, a gente tem aí 3 tipos, tá? Então, no sistema circulatório, a gente encontra 3 tipos de vasos. Temos aqui as artérias, tá? Então, aqui em vermelho, a gente tem a representação da artéria e um pouco da sua anatomia. Ela apresenta aqui, ó, um tecido epitelial, chamado de endotélio, que fica aqui, ó, nessa região mais fininha da nossa artéria. E ela tem também um tecido elástico e também um muscular, né? Além de fibras do tecido conjuntivo. A artéria, ela vai ter um calibre maior, uma espessura maior, porque é na artéria que vem o sangue que vem do coração. Então, quando ele vem ali, ó, do coração para as artérias, ele vem com uma certa pressão, né? Imagina ali o sangue bombeando, o coração bombeando esse sangue. Quando ele chega na artéria, ele vem com uma determinada pressão. Por isso que ela tem essa musculatura, esse tecido, né, de musculatura, porque ele vai contrair e relaxar para receber esse sangue que está vindo bombeado do coração. E é por isso também que ele tem esse calibre, essa espessura maior. As artérias, elas vão se ramificando, né, formando ali arteríolas, tá? Que está presente em todo o nosso corpo também. Além da artéria, que tem um sangue rico em oxigênio, temos também a veia que está aqui em azul. Ela também tem um endotélio, tem um tecido muscular, tem as fibras do tecido conjuntivo, só que aqui o sangue ele já passa mais lentamente, porque a veia ela é rica em sangue venoso, ou seja, gás carbônico e resíduos que são tóxicos. Um outro fator bem importante aqui é que ela apresenta aqui, ó, essas válvulas ou válvulas que impede que o sangue retorne, tá? Então o sangue ele segue ali uma única direção.
Além disso, nós temos os capilares, né? Observe que a artéria e veia são maiores, os capilares são microscópicos, eles são bem fininhos. E aí eles estão presentes nos tecidos do nosso corpo. Ele é formado somente, ó, pelo endotélio, tá? Esse tecido epitelial. A gente consegue observar aqui as suas células. E qual a importância desse capilar? Ele é totalmente importante nesse sistema porque é através dele que vai realizar a troca de substâncias. É através do capilar que tem a troca do oxigênio pelo gás carbônico, os nutrientes que estão presentes nos tecidos, entre outros, tá bom? Então, vasos que fazem parte do sistema circulatório, artéria, veia e capilares. Capilares têm somente o endotélio para realizar o quê? Troca de substâncias. A artéria vai ter um calibre maior, tá bom? E a veia, presença de válvulas para evitar o retorno desse sangue. Bom, então a gente observa uma interação do sistema cardiovascular com o sistema vascular linfático, que está relacionado aí o quê? Aos fluidos que estão presentes nos nossos tecidos. Então, o sistema vascular linfático, ele é formado por capilares linfáticos que se localizam entre as células do tecido. Eles drenam um fluido intersticial. Aqui a gente tem a representação desse fluido intersticial, chamado de linfa, quando ele entra nos capilares linfáticos. Tá, então aqui a gente tem a representação da vênula, a gente tem a representação da arteríola e aqui, ó, a gente tem as células que fazem parte desse tecido. Entre as células, ou seja, entre uma célula e outra, a gente tem um líquido. Esse líquido é chamado de fluido intersticial, quando ele se encontra entre as células. A partir do momento que ele entra nessa estrutura que a gente observa aqui, verdinha, que é justamente esse capilar linfático, tá? Esse verde aqui, ó, é o capilar linfático, que faz parte aí do nosso organismo. Quando esse fluido entra no capilar linfático, ele recebe uma outra denominação, que é justamente a linfa, tá bom? Então ele só vai mudar de nome, o fluido é o mesmo. Quando tá fora, fluido intersticial. Quando entra, é a linfa. E quando ele tá no vaso sanguíneo, ele é chamado de plasma, tá bom? E aí, essa é a importância da drenagem que ocorre nos vasos linfáticos, porque ele vai tirar o excesso desse líquido do tecido que vai diretamente para esses vasos linfáticos. Aqui a gente observa, né, um pouco do sistema linfático. Olha só, toda essa região que está em verde é a representação do sistema linfático. Então, ele está presente aqui, ó, em todo o nosso corpo. Além desses vasos linfáticos, a gente observa aqui uns pontinhos maiores em verde, que são os linfonodos, que ele funciona como se fosse um filtro, né? Então, olha só, o líquido entrou aqui, ó, fluido do tecido, entrou aqui no meu vaso linfático e ele é levado para o linfonodo. Lá no linfonodo, ele funciona como um filtro. O que tiver de tóxico, ele tenta eliminar antes de retornar esse líquido para a corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem essa relação desse líquido que é transportado do vaso linfático que vai retornar para o sistema cardiovascular, tá bom? Aqui a gente tem a imagem que representa um coração. Então, o coração, ele não tem aquele formato que a gente geralmente desenha, né? Ele não é assim, né? Ele não é desse jeito, ele não é nesse formato. O coração, ele é desse formato, ele é um tecido muscular estriado cardíaco. Por ser muscular, qual é a função do tecido muscular? Contrair e relaxar. Então, esse coração, ele vai realizar esses movimentos de contração e relaxamento. Porque o que ele precisa fazer? Bombear o sangue, né? O nosso sangue tem que estar realizando esses movimentos. Então, quando ele relaxa e contrai, é justamente a ação desse tecido muscular. Um outro fato importante é o quê? A localização dele, né? Ele está localizado aqui na nossa caixa torácica, entre os pulmões. Ele não está do lado esquerdo, é somente uma pontinha, essa pontinha que a gente observa aqui, que fica localizado um pouquinho mais para o seu lado esquerdo. E a gente observa aqui a presença de artérias, né, que fazem parte do coração, né? Então, na próxima imagem, a gente vai observar um pouquinho, com mais detalhes, esse órgão que vai bombear o sangue.
Tá? Então, o tecido do coração, ele também precisa ser irrigado. Aqui a gente tem várias artérias, a aorta, que é a maior delas, tá? Aqui a gente tem a artéria coronária, que ela forma como se fosse uma coroa, ó, que vai do lado direito para o lado esquerdo. O coração também, na sua anatomia, ele apresenta o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo direito nessa região e o ventrículo esquerdo, tá bom? Quanto ao sangue, o sangue é um tecido líquido e aqui ele é dividido em plasma, que é essa região líquida que vai levar as substâncias, glóbulos brancos, que são os monócitos, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, linfócito. Eles estão relacionados com o sistema de defesa, tá bom, do nosso corpo. As plaquetas são essas pequenininhas aqui, ó. São fragmentos celulares que vão participar da coagulação do sangue. E o glóbulo vermelho, olha aqui, ó, nossas hemácias, células achatadas e sem núcleo, que levam ali o oxigênio para as nossas células. E o sistema circulatório, ele tem a pequena circulação, que acontece entre o coração e o pulmão, e a grande circulação. A pequena circulação, vamos acompanhar aqui. O sangue vem, sangue venoso, cheio de gás carbônico, chegou aqui no coração. Então, a pequena circulação é quando esse sangue chega no coração e ele é bombeado aqui, ó, caminho azul. Ele é bombeado e vai para o pulmão. Lá no pulmão acontece o quê? Trocas gasosas, gás carbônico pelo gás oxigênio. Está rico ali em gás oxigênio, olha só, voltou para o coração. Essa é a pequena circulação, do coração para o pulmão. E a grande circulação, ele vai continuar. Ele acontece entre o coração e o corpo humano. Então, chegou aqui no coração rico em oxigênio porque já passou pelo pulmão. O que acontece? Vai ser bombeado e vai para todo o nosso corpo, tá bom? Então, pequena e grande circulação. Pequena circulação, coração e pulmão. Grande circulação, coração e o restante do nosso corpo. E aí, o nosso coração, ele realiza alguns movimentos, né? Aquelas batidinhas no coração que a gente escuta, são justamente os movimentos que ele realiza. A diástole é um movimento em que o coração relaxa e o sangue entra. Então, relaxou, o sangue entrou e aí, ó, diástole, o nome desse processo. Quando o coração contrai, né, lembrando ali que ele é um músculo, ele contrai e relaxa. Quando ele contrai, ele expulsa esse sangue, ok? Contraiu, expulsou o sangue. Esse processo é chamado de sístole. Tá? Então, o coração realiza diástole, quando relaxa o músculo e o sangue entra, e sístole, quando o músculo contrai e o sangue sai, ok? E o retorno venoso, né? O sangue, ele saiu ali do coração, o sangue foi bombeado ali, né, pelo coração, foi para todo o nosso corpo. E como é que ele retorna? Né? Então, a gente vai observar a importância desse retorno venoso, que vai fazer com que esse sangue ali volte para o nosso coração para ser bombeado novamente. E aí a gente observa 3 fatores, que é a pressão residual, a presença de válvulas ou valvas que estão ali nessas veias e a ação muscular. Né? Então, aqui a gente observa os músculos da panturrilha, que ela vai funcionar o quê? Como uma bomba para essas veias. E aí, ó, aqui na panturrilha a gente tem a representação do músculo e a representação das veias, né? Então aqui a gente observa o músculo que está relaxado e aqui a gente observa ó, o músculo contraído. E no músculo relaxado, qual é a importância? A importância aqui das válvulas que impedem com que o sangue retorne, né? Impede esse reflexo aqui dele. E no músculo contraído, com a válvula aberta aqui, ó, o sangue ele vai seguir o seu sentido, tá bom? Então, o retorno venoso é importante aí a ação dos músculos para retornar esse sangue para o nosso coração. Bom, então, quanto aos batimentos cardíacos, a gente tem aqui também 2 pontos essenciais, que é o nó sinoatrial, que ele funciona como marca-passo, ele vai marcar ali a nossa frequência cardíaca. E tem também o nó atrioventricular. Ele tem esse nome porque ele está entre o átrio e o ventrículo, né? Ele fica quase aqui no meio. E aí ele transmite a contração para as fibras condutoras que vai determinar aquele movimento da sístole, tá bom? Então aqui tem o nó sinoatrial
e o nó atrioventricular. Bom, e aí a gente tem algumas doenças do sistema circulatório, né? A doença arterial coronariana, né? O infarto, a aterosclerose, que está relacionada com placas de gordura presente ali nas artérias, o acidente vascular cerebral, né? Que é o AVC, a hipertensão, que está relacionada com a pressão ali desses vasos, a insuficiência cardíaca e também cardiopatias. E aí, né, a gente tem a saúde do sistema circulatório, né? Então, o que é importante? Reduzir a ingestão de alimentos gordurosos com muito sal, cuidar do peso, não exagerar no álcool, evitar o cigarro, consultar um médico, evitar o estresse e também controlar a pressão arterial, tá bom? Então, conhecemos aí sobre o sistema circulatório e agora a gente vai praticar, né? Vamos ali para a nossa DLI. O sangue circula por todo o nosso corpo, garantindo desse modo o transporte de substâncias pelo organismo. Para realizar um circuito completo, o sangue passa 2 vezes pelo nosso coração. O sangue vindo de diferentes regiões do corpo, exceto pulmões, chega ao coração pela e sai do coração em direção ao corpo pela, né? Então a gente vai ali marcar a alternativa que vai completar essa nossa frase. Tá? Então a gente tem aí 5 alternativas para vocês escolherem o que completa corretamente a nossa frase.
Muito bem, estamos de volta aí para a gente conversar um pouquinho, né? Vamos corrigir aí a nossa questão sobre o sistema circulatório, mas antes vamos ver o que os nossos alunos escreveram aí no chat, será a alternativa que eles marcaram aí para a gente, né? Então, a gente está observando aqui pelo chat algumas mensagens, né? A gente conta aí com a participação de vocês, viu? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a resposta e a participação do Joel, né? Então o Joel marcou aí nessa questão a letra D, né? Que daqui a pouquinho a gente vai já observar novamente. E aí, né, vamos ver aqui o aluno, outro aluno, né? Temos aqui a Kellen, né? Kellen Dias. Temos também a Vitória, né? A Vitória que marcou a letra D, a alternativa D. A Gabriela também marcou a alternativa D nessa questão. A Andréia, né? Então, pelo que eu observei aqui, todos que participaram até agora marcaram a alternativa D? Não, a gente tem aqui o Micael, né? O Micael que marcou a letra A. A Kailane, né? Temos a participação da Kailane, da Poliane também, né, que marcou aqui a alternativa A. Então, pelo que eu pude observar, tem alunos ali entre A e D, tá? Vamos já tirar a dúvida de vocês. A Miriam Silva marcou a alternativa D. O Gustavo também, a Yasmin Costa, né? Obrigada aí a todos vocês que estão participando do chat. É muito importante essa participação de vocês, é importante saber se vocês estão compreendendo o conteúdo. Em caso de dúvidas, aproveitem esse momento para mandar a dúvida também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a Yasmin, a Josiane, tá bom? Respondendo aí também a alternativa D. Né? Então, a grande maioria marcou a alternativa D, tivemos alguns alunos ali que colocaram A, então vamos observar a nossa questão, né? Vamos tirar a dúvida aí dos nossos alunos. Questão 1. O sangue ele circula por todo o nosso corpo, como a gente observou na nossa aula, né? O sangue ele vai realizar ali o transporte de várias substâncias pelo nosso organismo. E aí, para realizar um circuito completo, o sangue ele passa 2 vezes pelo nosso coração, né? A gente viu ali sobre a pequena circulação e a grande circulação na nossa aula, tá? E aí o sangue que vem de diferentes regiões do nosso corpo, exceto os pulmões, chega ao coração pelas, né? Qual será esse vaso que vai chegar esse sangue que vem aí do nosso corpo? Lembrando que ele vem carregado aí de gás carbônico, né? Ele já realizou ali seu processo metabólico, já realizou a troca gasosa. Então, se ele vem ali do nosso corpo para o coração, ele vem carregado de gás carbônico. E aí, ele sai do coração em direção ao corpo por um outro tipo de veia, né? Então, a gente vai marcar ali a alternativa que completa corretamente esses espaços. A gente tem a artéria aorta e veia cava, né, que alguns alunos marcaram. A B, artéria pulmonar e veia pulmonar. C, veia pulmonar e artéria pulmonar. D, que foi a grande maioria, veias cavas e artéria aorta. E E, artérias cavas e veia aorta, tá? Então, a resposta correta dessa questão é realmente o que a maioria marcou, é a alternativa D. Né? Então, o sangue que vem ali de diferentes partes do corpo, exceto ali os pulmões, ele chega ao nosso coração por meio das veias cavas, né? A gente sabe que as veias, elas carregam ali
uma grande quantidade de gás carbônico, né? Então, ela chega ali no nosso coração justamente para que ocorra aqui a troca desses gases. Para isso, o sangue vai bombear para o pulmão para realizar a troca desses gases, tá bom? E aí, ó, ele segue o ventrículo esquerdo para outras partes do corpo por meio da artéria aorta, né? Então, o que é que vai levar esse sangue rico em oxigênio para o nosso corpo? A artéria aorta. E o que vai chegar no nosso coração é a veia cava, tá? Então, lembrando que ele realiza ali 2 tipos de circulação, a pequena e a grande circulação. O que leva o gás carbônico geralmente é a veia. E o que leva o gás oxigênio é a artéria, tá? Então, a gente compreendendo isso, a gente consegue responder essa questão, né? Então, a artéria vai levar o quê? O sangue rico em oxigênio que precisa chegar nas nossas células para realizar o seu metabolismo, né? A sua respiração celular. Quando acontece esse processo, ocorre ali essa troca, né, do oxigênio pelo gás carbônico. E aí ele precisa retornar. Então, ele vai retornar pela veia, chega no nosso coração, o sangue é bombeado para os pulmões, porque onde ocorre a troca gasosa? No pulmão. Lá nos alvéolos pulmonares, né? Lá naqueles capilares, onde ocorre a troca do gás carbônico, que veio ali do metabolismo do nosso corpo, pelo oxigênio. E aí ele retorna esse ciclo novamente. Tá? Isso está acontecendo agora, nesse exato momento, tá bom? Então, vamos continuar aí com a aula do professor Alexandre.